Vasco fecha a negociação com o time turco pelo zagueiro Carlos Cuesta. Olha, grana pesada entrando nos cofres do Vasco, vai entrar na segunda ou terça-feira, é que o dinheiro é transferência internacional, demora um pouquinho, mas são 15 milhões de reais já feito a conversão. Tem mais umas quebradas aí, vamos falar desses detalhes, dessas duas notícias. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, tá falado? Vamos embora para a notícia do vídeo de hoje. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, estamos fazendo o nosso vídeo aqui do sábado, né? Sábado que precede, né, o jogo decisivo pro Vasco, Vasco e Santos amanhã, aliás, Santos e Vasco, lá no Morumbi, o jogo vai passar na Globo, né? E é o jogo que a gente precisa vencer, senão o Santos vai abrir 8 pontos de diferença. Mas a gente vai falar disso no próximos vídeos aí, amanhã, tem muito tempo de bater papo sobre o jogo ainda. Hoje vamos falar sobre ainda o mercado da bola, sobre dinheiro entrando, né? O Vasco fechou com o Galatasaray, acertou com o Galatasaray a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. O valor é esse mesmo, 6 milhões de euros. O Vasco vai pagar parceladamente e vai fazer uma transferência à vista e vai pagar o resto parcelado. E se o jogador bater algumas metas, o Vasco paga mais 1 milhão de euros, chega a 7 milhões. E se bater as metas prêmio, as metas bônus, pode chegar a 8 milhões de euros. É muita grana para um zagueiro titular da seleção colombiana. Essa transação foi meio que prejudicada, né? O Vasco já tinha quase um acerto com o Galatasaray de 4 milhões e meio a 5 milhões, chegando em bônus de opção de compra. O Vasco vai pegar o jogador por empréstimo de 500 mil euros, no empréstimo agora à vista, e 4 milhões e meio a 5 milhões de euros numa obrigação de compra daqui a um ano. Mas aí o Spartak de Moscou entrou na transação, ofereceu 8 milhões de compra e o Vasco empatou a proposta com esses 2 milhões de bônus. A princípio, o Spartak ofereceu o mesmo salário para o Carlos Cuesta, que preferiu jogar no Vasco. A oferta do Spartak era a mesma do Vasco, de salário, 850 mil reais de salário, estou convertendo já para reais, né? 850 mil reais de salário, e aí o Carlos Costa prefere jogar no Vasco porque está mais próximo da seleção colombiana. Porém, o Spartak de Moscou, que já tinha o ok do Galatasaray, o Vasco empatou a proposta, o ok, o Spartak ficou perdendo o negócio por causa do salário. Ele chegou num salário agora para o Carlos Cuesta de 500 mil euros, que dá aproximadamente 3 milhões e pouco aí, de quase 4 milhões de reais para o Carlos Cuesta. E aí, entre ganhar 850 mil reais para ficar perto da seleção colombiana e ganhar 4 milhões de reais lá no Spartak de Moscou, o jogador está avaliando, está indeciso. Então, hoje, a definição está pela cabeça do jogador, do seu staff, dos seus empresários, porque é grana, meu irmão. 4 milhões por mês, são 6 meses de salário aqui, né? Ele vai receber em um mês o que ele vai receber, mais ou menos o que ele vai receber. Não, ele recebe num mês o que ele vai receber em 6 meses de salário aqui. É isso aí. Cara, é muita grana, né? Em 5 meses de salário aqui. É muita grana. E aí o cara balançou. E aí estamos esperando essa resposta. O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, foi para a Turquia. Está tentando conversar com o Galatasaray, com o staff do jogador. Está direto nessa negociação. E vamos ver, mas está muito difícil por causa que o jogador está bem inclinado, é muita grana, cara, aí para o Spartak de Moscou. Ele não queria jogar na Liga Russa e é isso só que está pegando. A Liga Russa não é tão atrativa, então é só isso que está pegando. Se ele decidir para uma liga mais atrativa, mais competitiva e com mais visibilidade, ele vem para jogar no Vasco no Brasil. Senão, ele vai, pela grana, ele vai jogar no Spartak de Moscou. O jogador tem 26 anos, né, e talvez não tenha uma oferta dessa novamente. Então, de repente, não pode abrir mão de um futuro aí, né? Mas ele não é jovem, né? Vamos ver aí se ele fica 2 anos no Vasco e depois o Vasco vende ele. Cara, enfim, tá muito difícil a situação do Carlos Cuesta de fechar com o Vasco por causa da questão da grana que o Spartak de Moscou ofereceu. Bem, a outra notícia é que o Vasco vendeu o João Vitor para o CSKA, todo mundo já sabe essa história, e o CSKA está pagando uma parte do valor do João Vitor, que foi vendido por 5 milhões de euros, uma parte está sendo paga à vista, né? Uma parte está sendo paga à vista, 2 milhões de euros vão ser pagos à vista, aproximadamente 15 milhões de reais
e o João Vitor, os outros 3 milhões vão ser pagos parceladamente. Mas os 2 milhões estão sendo já pagos agora, na segunda ou na terça-feira o dinheiro cai no cofre dos Vasco. Parece que foi feita a transferência já ontem, né, na sexta-feira, e aí a grana deve estar entrando entre segunda e terça, na pior das hipóteses, quarta de manhã. É essa grana que o Vasco está oferecendo para o Galatasaray, né? É esse o dinheiro que o Vasco está oferecendo para o Galatasaray pelo Carlos Cuesta, à vista, né? A parte à vista é exatamente esses 15 milhões. Nem vai esquentar, entra nos cofres do Vasco e vai direto lá pro time do Galatasaray. Mas a complicação, como eu falei anteriormente, é o salário do Carlos Cuesta, que o Spartak entrou e que é um salário grande. Essa negociação do João Vitor trouxe essa grana para o Vasco e a saída do jogador. O que deve fazer amanhã, no jogo do Vasco e Santos, a zaga deve ser Maurício Lemos e Lucas Freitas, mas já tem história rolando aí que pode ser também Hugo Moura e Lucas Freitas. Quanto ao GB, a gente não sabe ainda se o GB vai para o jogo, né? A gente não sabe se o GB vai para o jogo, ele já está treinando com a galera, mas ele ainda não está liberado totalmente pelo DESP. Não sabe se ele vai ser relacionado. Eu acredito que ele não vai ser relacionado. Quem deve ser relacionado é o Barros. Mas essas coisas de jogo, de tudo, a gente vai falar no vídeo de mais tarde. Hoje a gente vai mandar um vídeo mais tarde e vamos falar sobre isso também. Tá falado? Essas são as notícias do Vasco. Notícias que tá aí, negociação é assim mesmo, né? Esse negócio de tomar chapéu, é normal, cara. Porque os caras têm mais grana. Você não é o cara mais forte no mercado. Então o Vasco está fazendo uma engenharia financeira para trazer um bom jogador de seleção. Vamos ver qual vai ser o plano B. Não pode ser o Chancel Mbemba, que eu falei aqui no vídeo de ontem. Pô, esse cara não pode ser o plano B. Um cara que parece com problema no joelho, foi dispensado do Olympique de Marseille porque não quis fazer os exames. O cara não quer fazer exame, pô. É difícil demais. Eu acho que não é um jogador que o Vasco tem que trazer. Mas, enfim, vamos ver o desenrolar das coisas ao longo dos dias aí, as notícias que vão aparecendo. A gente vai trazer sempre vocês aqui. Por isso, fica ligado no nosso canal. É bom ativar o sininho de notificações, a opção todas, porque sempre que tiver novidade, a gente traz aqui. Comenta aí o que você acha dessa história do Vasco. Ainda está tentando o Carlos Coelho, você acha que já tem que abrir mão? Está muito caro, 8 milhões por um zagueiro, 8 milhões de euros por um zagueiro, está dando quase 50 milhões de reais. Você acha que vale a pena ter esse zagueiro todo para isso? Eu já estou achando o valor muito alto. Eu achava que 4 milhões e meio, 5 milhões estava de bom tamanho. Agora, 8 milhões de euros eu estou achando bem puxado o valor por Carlos Cuesta. Já não acho que ele é um zagueiro para isso tudo, não. Com essa grana toda, a gente traz zagueiro melhor no mercado aí. Teve um amigo aqui nos comentários, no chat aqui do canal, num dos vídeos, que colocou: traz os 2 zagueiros com 15 milhões, você contrata os 2 zagueiros do Novo Horizontino, vão jogar bem. Cara, eu ainda não vi esses caras jogando. Será que é bola mesmo? Quem conhece aí, comenta aí. Os 2 zagueiros do Novo Horizontino são bons mesmo? Um amigo aí citou o Novo Horizontino só como um exemplo de traz aqui qualquer jogador mais barato aí da Série B. Eu não vi esses caras jogando. Não sei se é jogador para o Vasco. Eu sei que Maurício Lemos não pode ser, nem Hugo Moura, improvisado, não podem ser titulares do Vasco. Isso é que eu penso. Tem que vir um zagueiro, cara bom, clássico, sabe jogar futebol, bom no 1 contra 1, bom no alto, jogador de seleção. Carlos Costa, eu acho que ele fechava esse perfil, apesar de achar que está muito caro. Comenta aí o que você acha. Fique com Deus, um grande abraço. Mais tarde tem outro vídeo aqui no canal. Fui. Tchau.